Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso Lucena Cast. Aqui você aprende as histórias por trás do dinheiro. Hoje nós estamos aqui com mais dois convidados. Hoje eu estou com o Jax, eu estou com o Everton. Eles já fazem parte da história da Lucena, alguns eventos exclusivos que a gente faz aqui pelo escritório, pela empresa, pela Lucena. Eles participam conosco e eles vão estar aqui nessa conversa com a gente hoje, nesse nosso bate-papo, falando um pouco da história de empreender também, dentro da contabilidade e dentro da advocacia. Beleza? Então, eu vou pedir para eles se apresentarem, né, para a gente começar esse bate-papo. Vamos começar no sentido horário, né? Então, o Jax se apresenta primeiro, fala um pouco dele, fala um pouco da Avance. Conta aí um pouquinho da tua história, Jax. Bom, meu nome é Jax Barros, eu sou contador há alguns bons anos já, apesar dessa cara de novo. Ele não quer dizer a idade dele, minha gente, a gente respeita. Sou sócio da Avance, Finanças e Negócios, e a gente atua na contabilidade muito focado em trazer uma forma de fazer contabilidade que não assuste também o cliente, né? A gente recebe muitos relatos de pessoas que nos procuram justamente com essa dor de eu quero de alguma forma me regularizar, eu quero me formalizar, mas eu não sei por onde eu vou fazer porque o que me mostraram é muito assustador e a gente tenta fazer com que essa formalização seja mais leve para o cliente. Então não responda agora não, mas segure aí já para você ir pensando. Quer dizer que contabilidade pode ser prático? Sem dúvida, deve ser. Espera aí, segura aí. Se apresenta, Everton. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Depende aí da hora que você está nos acompanhando. Satisfação estar aqui com você, Clésio, Jax, meus amigos, com quem a gente compartilha a vida e também as amizades e o trabalho. Sem dúvida nenhuma é bom estar sempre com pessoas boas, com quem a gente admira também. Meu nome é Everton Julião, eu sou advogado há 10 anos já, me formei em 2014, mas era servidor público na época, não podia exercer a advocacia, comecei a exercer em 2016, então a gente está aí há 10 anos enveredando na advocacia, especificamente na advocacia empresarial. Então a gente atua, defende várias empresas aqui da nossa região, do Agreste, de todo o estado, e a gente está aqui para bater um papo, conversar, aprender. Então é isso, pessoal, nós temos aqui hoje um contador e um advogado, mas sempre com essa pegada de pele no jogo. Aqui vocês sempre vão ver convidados que falam sobre as temáticas, mas também empreendem dentro da temática. Então eu já fiz uma pergunta para Jax agora e eu vou pedir para ele discorrer um pouquinho nessa pergunta também e aproveitar para ele falar de como é a experiência de empreender com contabilidade. Porque a gente tem muita ideia de que quando a gente contrata um serviço ou alguma outra demanda, não tem um empreendedor ali do outro lado, né? É só a pessoa que está prestando serviço, mas todos nós aqui também somos empreendedores. Eu empreendo na Lucena, o Everton empreende no escritório, o Jax empreende no escritório. Então, a gente tem também essa dinâmica do mundo corporativo, que na grande maioria das vezes parece que os nossos clientes eles também não entendem que existe essa dinâmica. Então, como é, Jax, empreender na contabilidade? E aí já emenda na outra pergunta, que contabilidade pode ser, de fato, algo prático para a vida do empreendedor? Bom, quando eu me formei, né, acho que 2012, 2013, em seguida eu já queria fazer uma pós-graduação, né, e desde aquele tempo eu já tinha na cabeça em não fazer uma pós-graduação que fosse nichado na área de contabilidade, sabe, tipo planejamento tributário, não sei o que lá, tributário, nessas coisas. Então a minha pós, a que eu fiz na época, foi em gestão de negócios, né? Porque eu precisava entender como é que funciona o negócio em todas as suas esferas, né? O marketing, a parte da contabilidade, a parte de vendas, tudo isso, para que eu pudesse empreender na contabilidade e também auxiliar os clientes, né? Porque eu entendendo como era que funcionava cada área, ficaria mais fácil, inclusive, quando eu fosse assessorar o meu cliente, né? E essa pós foi muito importante, porque desde essa pós e também de outro evento, que é de um gosto duvidoso da parte de Clésio, que é a Empretec, mas foram duas coisas que foram decisivas para que eu olhasse o escritório de contabilidade como um negócio, né? Até então, naquela época, era muito comum, sobretudo na nossa região aqui, que os contadores vissem os escritórios de contabilidade como, assim, apenas eu sou um autônomo fazendo alguma coisa aqui, né?
e não pensava em um negócio onde um negócio precisa se preocupar com várias coisas, com imagem, com estrutura, com time, enfim, né? Então, desde o início, a gente pensou o escritório como um negócio, e não só a gente, mas outros parceiros da mesma época da área de contabilidade, como a Planoada e Gilson, a gente começou a movimentar o mercado contábil na região, né? Então, você tinha muita empresa que era da nossa cidade, aqui de Santa Cruz, e que a contabilidade era feita em Caruaru e em Recife, porque os contadores da época não atuavam com determinados tipos de tributação, como regime lucro presumido e real, né? Uma boa parte dos contadores não atuavam, né? E a gente começou a entender que para o nosso negócio conseguir escalar e crescer e realmente ter um faturamento interessante, a gente precisava trazer esse pessoal de volta, né, para a cidade. E aí começou esse processo e foi muito satisfatório isso, mas ao mesmo tempo muito desafiador, porque já que a gente não tinha muitas referências no mercado, porque é fácil quando você já tem as referências, né? Então você meio que olha o que a pessoa está fazendo e tenta... Eu quero ser parecido com fulano. E aí eu tento fazer algumas coisas que ele já fez, até porque já foi validado, né? Então vamos É mais fazer fácil o aquilo ali. caminho, é mais fácil. Acaba sendo mais fácil o caminho, né? E meio que a gente teve que realmente ir abrindo esse caminho e com a dor ali aprender como é que se fazia, né? Então, as estruturas dos escritórios antes eram estruturas mais acanhadas, que tinham 1, 2, 3 colaboradores. E hoje, por exemplo, no escritório a gente tem mais de 15 colaboradores, né? Porque a gente entendeu que não dá para você manter um padrão de qualidade no seu atendimento, por exemplo, se você fizer a coisa tudo sozinho, né? Então você realmente vai ter que ter um time muito bom para lhe auxiliar nisso, né? E aí, com isso vem a resposta da segunda pergunta, se a contabilidade dá para ser prática ou não. Como também eu já atuei em outras áreas antes da contabilidade, então eu já confeccionei, eu já trabalhei em festando pano, eu já trabalhei em cybercafé, os mais velhos vão lembrar do cybercafé. Eu creio que o nosso público atual sei não nem vai o que é. lembrar o que é um cybercafé. Eu sei nem o que é isso. Eu já atuei como estagiário na Cefaz, enfim, eu já fiz algumas coisas. Então, eu conheço a dor também do outro lado, da outra ponta, né? Que é o cliente o meu cliente às vezes que está lá na labuta do dia a dia. E a gente sabe que nem tudo o que está no papel é fácil de você colocar na prática, né? E a decisão final de tudo que é orientado, seja por um escritório de contabilidade, seja por um jurídico, seja por uma consultoria financeira, a decisão final sempre tem que partir do cliente, né? O nosso papel é orientar, é auxiliar, mas a gente não pode tomar a decisão pela outra pessoa, né? A gente deve apresentar os riscos que tem em uma determinada operação, as seguranças que tem e a pessoa é que vai tomar a decisão, né? Então a contabilidade ela se torna muito prática quando essas coisas são colocadas na mesa. Aqui está o que você vai ganhar se você fizer dessa forma, aqui está o que você vai perder, né? Ou a gente tem outra opção, você vai ganhar isso, mas você também está levando de bônus esse risco aqui. O que é que você escolhe? Sempre tem um ônus e um bônus. Então sempre tem. O cliente faz a escolha, ele sabe que foi ele que escolheu, inclusive, e ele vai conviver com aquilo ali, né? Então dá sim para você fazer dessa forma, dá para ser muito, muito prático também e dá para ser também numa linguagem simples, né? Uma linguagem onde o cliente também Acessível, vai compreensível. entender, né? Inclusive uma crítica que às vezes eu tenho aos advogados, não ao nosso querido advogado aqui, mas a uma boa parte dos advogados, é a linguagem que é falada, né? Então é uma linguagem muito rebuscada, que às vezes você... beleza, foi bonito, né? Foi tão bonito ver essa pessoa falando, mas eu não entendi nada. Não é mas prático. não entendi absolutamente nada, né? E aí, às vezes, eu converso isso com o nosso time, eu disse assim, ó, a gente tem que falar na linguagem que a outra pessoa vai entender. Então, se eu disser assim, ó, eu preciso da CTPS, o pessoal vai dizer o que danado é isso, né? É a carteira de trabalho. Então, eu não posso estar utilizando um linguajar que é fácil para o mundo contábil,
mas que não vai ser fácil para o cliente lá entender. E o que importa numa comunicação não é ela ser bonita, né? É a compreensão. É a compreensão. Eu passei muito por isso quando eu me formei, porque eu vim de faculdade e eu fiz 6 pós. Então eu gosto muito de estudar, vim dar uma pausa depois. E aí eu tinha essa ideia de que para poder mostrar que eu tinha estudado, eu tinha que falar bonito. Só que aí eu me deparei com um cliente bem rústico. Rusticão mesmo. E aí tudo que eu falava, ele olhava pra minha cara e fazia, traduza. E aí eu entendi, eu digo, pô, é bonito, é uma evidência de que você gosta de estudar, mas só serve pra mim. E aí isso é uma lição pra mim como empreendedor também. Digo, ó, precisa ser prático, precisa fazer com que a pessoa entenda. Porque quem vai tomar a decisão não é o cliente. Então se ele não entendeu, como é que ele toma essa decisão? Na grande maioria das vezes ele não vai tomar decisão nenhuma, o trabalho vai ser ineficiente. Provavelmente a gente não vai ter um bom relacionamento, porque eu sou uma pessoa de difícil acesso, e eu tive que realmente moldar isso em mim como empreendedor. Agora hoje eu já acho que faço arrastado demais. E às vezes não é fácil essa tomada de decisão, porque diante dos seus pares, né, que é da mesma profissão, de uma certa forma, você pode até mesmo que se sentir envergonhado, né? Ah, não, eu não vou gravar esse vídeo, eu não vou falar na internet, por exemplo, às vezes quando a gente grava algum conteúdo dessa forma, porque meus pares vão olhar e não vão achar tão rebuscado, né? Isso até hoje me pega quando eu vou gravar um vídeo, né? E é uma linha muito tênue entre gravar uma coisa que dê para o cliente entender e gravar uma coisa que o outro profissional vai olhar e vai dizer, não, realmente ele não deixou faltar nada. Tecnicamente correto. Está tecnicamente correto, né? Eu desencanei um pouco disso hoje. Eu analiso a técnica, eu digo, ó, não tem falha técnica, então o que eu estou falando é realmente verdade. Mas hoje eu meio que relaxei para sotaque, nós somos todos nordestinos, tá, gente? Então o nordestinês vai estar aqui e hoje eu meio que não ligo, eu já gravo, já falo, vou estar aqui falando com vocês e não tenho muito problema com isso. Eu me preocupo com o conteúdo, para que ele seja realmente um conteúdo ok, um conteúdo assertivo, mas não me preocupo mais com esses trejeitos, porque fulano fala bonito no vídeo, porque determinada empresa aparece desse jeito no vídeo. Claro que a gente olha estética, olha tudo, mas eu acho que eu já me libertei um pouco disso, de dizer, não, a gente já tem a nossa identidade, a Luciana ela é muito bem posicionada, é muito bem construída, e essa linguagem é muito da nossa essência. Nós somos aquilo que nós somos mesmo. A gente mesmo. A gente fala, e a gente não está nem aí. Então eu acho que isso também constrói um pouco da identidade da empresa. Tem gente que se achega ao negócio por conta disso e acaba ficando, se sente mais à vontade. Aqui todo mundo fala como se estivesse entre amigos. Que eu não sei se vocês têm essa sensação também, né? Boa parte dos clientes acabam virando nossos amigos. Eu não sei se isso acontece em todos os contextos comerciais, mas na prestação de serviço, eu percebi ao longo do tempo que é meio que comum. Aquele cliente que é bem antigo, daqui a pouco a gente tem um relacionamento bem mais íntimo. Inclusive a gente fez aquele evento, a gente fez um evento recente falando sobre a reforma tributária, né? Que foi um evento em colaboração entre os nossos escritórios, que está aqui, o de Gilson também, a Plano A. E foi um evento que eu acho que o que mais a gente recebeu de feedback foi exatamente isso, né? Era um tema complexo, né, de se falar, que era a reforma tributária e os impactos disso para os outros anos, mas que muita gente saiu de lá dando um suspiro, sabe? Fazendo... Não, eu entendi, assim, ok, é complexo, eu sei que vai mudar muita coisa, mas eu saí mais tranquilo ou tranquila. Não preciso me perturbar agora. E eu entendi, né? Eu entendi mais ou menos por onde é que eu devo ir, quais são os medos que eu tenho que ter, as preocupações, a hora que eu vou ter preocupação ou não, se é agora, se é mais na frente, né? Então as pessoas acabaram saindo muito com essa sensação daquele evento. E foi um evento que eu fiquei muito feliz por conta disso, né? Porque eu me lembro que nos bastidores eu comentei assim com vocês, eu disse, a gente tem que falar como se fosse um pai falando com um filho, né? O pessoal está precisando desse afago, assim, né? A gente falar com tranquilidade para que as pessoas consigam realmente compreender e sair sem... E a conversa da gente ficar até uma conversa bem descontraída. E tinha inclusive alguns profissionais de contabilidade lá como convidados e que eventualmente pode ter olhado assim e ter dito, bicho,
esses caras assim poderiam falar um negócio mais rebuscado, alguma coisa. Mais técnico. Só que. Mas o foco não era ele, né? O foco era justamente o cliente comum que está na labuta lá do dia a dia, na sua confecção, na sua loja, enfim, e que não sabe, não tem nem noção de um terço do que é a reforma tributária, né? Então vamos lá, você que empreende com contabilidade, seja prático. Eu acho que aqui ficou bem claro que o cliente ele precisa dessa praticidade. E eu acho que eu queria destacar 3 coisas dessa fala de Jacques. A primeira é que você que é empreendedor, você precisa tomar decisões conscientes no seu negócio. A segunda coisa, aprenda a delegar. A gente não cresce sozinho. Jacques acabou de dizer que se fosse para fazer sozinho, ele não teria chegado onde ele chegou com o avanço nesses negócios. Né? Então a gente precisa de time. A gente precisa de gente. Acho que a gente tem muito na nossa cabeça, mas ninguém vai fazer como eu. Não vai. Tu é o dono do negócio, tu é a mente pensante do negócio, tu é o idealizador do negócio, tu entende mais que todo mundo do negócio, ninguém vai fazer como tu. Só você entrega 100% do seu negócio. Mas é muito melhor você ter mais 10 pessoas entregando 90%, que você vai ter 900, né? Do que você sozinho entregando 100. Então a gente não cresce. Então aprenda a delegar. Aprenda que ninguém cresce sozinho. E a terceira coisa, empreendedor tem que estudar, minha gente. Jacques acabou de dizer, ó, eu fui estudar. Eu tinha uma ideia, pensei naquilo que eu queria, mas estudei. Dei uma pós, mexeu, Empretec mexeu, outras coisas mexeram. Eu fui estudar segmento, fui pensar no que eu podia fazer. Empreendedor tem que estudar. Zona de conforto não vai levar a gente a lugar nenhum. Beleza? Passa um pouquinho para o Everton agora, que Jacques fala demais. Se deixar. Eu vinha conversando com o Everton essa semana e eu até disse a ele que ia fazer essa pergunta a ele aqui na conversa da gente, porque é algo que eu sinto também como prestador de serviço. E eu acho que ele também sente isso como prestador de serviço. Não sei se Jacques sente também. Se realmente o público empreendedor brasileiro ele já entendeu a função de determinados serviços dentro do mundo empreendedor. Então, será que o empreendedor ele já entendeu a real função da contabilidade? Que eu acho que hoje já é bem mais entendida. Dos nossos serviços aqui, uma consultoria financeira, uma empresa de contabilidade e uma empresa de advocacia, obrigatória é só a contabilidade. O empreendedor ele contrata a gente se ele quiser. Se ele não quiser, ele fala, ó, e ele desativa a hora que ele quer também. Ele fala, não preciso de tu, tá apertado aqui, ó, vai embora, não quero mais. Já a contabilidade é muito difícil a empresa mudar e ela não pode rodar sem. Isso. Mesmo que ela tenha um setor contábil dentro de casa, ela faz, eu quero uma segunda opinião, eu quero uma consultoria contábil, eu quero alguma coisa vinculada à contabilidade, porque não tem como empreender sem contabilidade. Então, o empreendedor brasileiro, realmente, ele entendeu a necessidade de ter, de ter um advogado, realmente, por trás da operação? Ou tu sente isso como uma dor também? Para a nossa realidade aqui, da nossa região, muitos empreendedores, assim, desde o meu início, 2016, para cá, têm evoluído muito isso. Quando eu comecei lá atrás, 10 anos atrás, a demanda era mínima nessa questão de assessoria, de prestar um serviço fixo ali dentro da empresa. As pessoas realmente não viam isso como uma necessidade. Algumas empresas já tinham, mas era uma questão difícil, assim, de você entrar na empresa e mostrar para ele que ele precisa ter um advogado certo dentro da empresa, fixo, uma assessoria para que ele tenha qualquer dúvida antes de fechar o negócio, antes de fazer o contrato, antes de demitir um funcionário por justa causa, antes de fazer qualquer coisa, ele consultar o seu advogado. E eu percebo que tem muito isso, que só precisa de um advogado se for para demanda trabalhista, né? Porque é necessário. Na mesma situação como você exemplificou com o Jacques, que a empresa precisa do contador no seu dia a dia, quando ele tem uma demanda trabalhista, sofre uma reclamação trabalhista, aí ele vai correr atrás. Mas aí, com o passar do tempo, as empresas foram percebendo que fica mais caro fazendo dessa forma e fica menos eficiente. Porque ele vai ter que correr atrás somente depois do prejuízo e muitas vezes ele sofreu aquela reclamação trabalhista por desconhecimento. Não foi por má fé, não foi por vontade de errar, não foi porque quis causar um prejuízo efetivo ao funcionário. Muitas vezes é também, claro. Vai defender 100% do empresário, muitas vezes ele erra, sabendo que está fazendo errado mesmo. Assumir o funcionário, isso. Mas muitas vezes não. Cometeu alguém da empresa dele, cometeu algum erro ali e aí sofreu a reclamação trabalhista. Então, a boa parte dos empresários, os mais visionários, empresas médias para grandes, começam a perceber isso. Sobretudo quando o empresário começa a fazer aquilo que você exemplificou, de delegar. O empresário começa a perceber, diz, ou eu foco no meu negócio e deixo essas funções burocráticas, entre aspas, para os profissionais competentes,
ou eu não vou conseguir tocar meu negócio. Onde é que eu sou bom? Eu sou bom em fabricar, eu sou bom em vender. Então foque no que você é bom, foque nos processos internos da sua empresa. Não foque nas questões burocráticas que você nem sabe, não tem como você estudar para ter o conhecimento, não é sua área. Então você precisa ter os profissionais para cada área. O cara, antes, 20, 30 anos atrás, o empresário ele fazia tudo. Não existia nem marketing na época, mas desde a modelagem, a peça piloto, ao corte, a fabricação e a venda no Parque das Feiras, na época na feira de rua, era tudo ele que fazia. Com o passar do tempo, as empresas vão crescendo e aí o empresário começa a perceber, peraí, eu não consigo mais fazer tudo isso. Eu preciso delegar. E aí o jurídico é um dos setores que as empresas precisam delegar. E quando eles contratam, eles têm esse mesmo alívio, que percebem que passei muito tempo sem isso e agora eu tenho alguém para consultar. Na dúvida, eu vou consultar. E é interessante como a gente vai percebendo o quanto eles acabam confiando no que a gente diz. Isso traz muita responsabilidade também. Porque, de certo modo, o que a gente disser para fazer, ele vai fazer. Se ele tem uma dúvida, ele nos questiona. Se a gente disser faça ou não faça, normalmente ele vai seguir. Mesmo a gente tendo noção de que o risco é dele, e a gente sempre explica, a decisão final é dele, mas se eu disser que se ele pode ou não pode, se eu disser que ele assina ou não assina o contrato, ele vai fazer. Muitos clientes recebem algum tipo de contrato, por exemplo, nos enviam sem nem observar, nem ler aquele contrato. Ele sabe o que fez, fez um negócio, no valor de X, vou pagar dessa forma aqui, beleza. Mas ele pega o PDF, nos envia ali pelo WhatsApp ou por e-mail, analisa aí e me diz alguma coisa. Pronto, aí a gente volta com um parecer, um relatório, tal, que ele também não vai ler, sabe? Manda um áudio explicando do que é que se trata, e no fim ele pergunta, eu assino ou não assino? Se eu disser assina, ele vai assinar. O advogado vira uma pessoa de confiança da empresa. Exatamente. E faz sentido. Mas tu acha que esse percentual cresceu em quanto, mais ou menos? Nesses 10 anos que tu empreende nessa área? Eu não saberia te dizer um percentual, mas cresceu muito. Como as empresas daqui vêm se profissionalizando, boa parte delas, claro, não todas, vêm se profissionalizando, vêm entendendo essa situação. Pronto, ontem mesmo a gente fechou, por coincidência, uma assessoria com uma empresa que ela disse exatamente isso. Ela disse, realmente meu negócio vem crescendo, ela sofreu uma reclamação trabalhista, ela disse, meu negócio vem crescendo e eu preciso de um advogado dentro da empresa, que a gente tem muita dúvida no dia a dia, o pessoal do DP tem dúvida e a gente não sabe para quem questionar. Às vezes aciona um amigo, não, fulano que é meu amigo, é advogado, vou perguntar alguma coisa, mas sempre meio constrangido ali de tirar uma dúvida, o cara também às vezes não vai atender da mesma forma. E direito é uma área muito ramificada, né? Às vezes você vai tirar uma dúvida trabalhista, o cara é advogado criminal. E aí ele dá uma opinião na cabeça dele, e não é a área do cara. E você fica até meio receoso de opinar. Não é meu cliente, eu vou opinar, eu não sei exatamente o detalhe do caso, que você não vai dar a mesma atenção que eu daria para um cliente efetivo do escritório. Então, e o cliente também se sente meio constrangido e está perguntando toda vez, que você tem dúvida todo dia. Todo dia acontece algo, principalmente com empresas médias e grandes, que tem realmente um quadro funcionário muito grande, que fazem muitos negócios, muitos contratos, muitos consumidores, está no online, então a vida é muito dinâmica. Então você não vai estar acionando o cara todo dia. Então eles precisam do advogado para estar questionando. Então, nesse sentido, foi isso que a empresária me passou, eu disse, não, eu preciso de uma pessoa. E aí a gente fechou. Então a gente vai vendo essa evolução das pessoas que querem realmente ter a sua empresa setorizada, cada um no seu setor, para que o meu negócio possa crescer e crescer de forma sustentável. Porque a gente percebe que muitas empresas crescem, mas crescem sem nenhuma estrutura. E aí, quando realmente estão num patamar grande, é que percebem que cometeram muitos erros e estão ali com um risco enorme, tanto o passivo trabalhista, que pode acontecer, que as pessoas realmente não quantificam isso, até financeiramente mesmo não quantificam, como na questão tributária também. Às vezes está um castelo de areia ali que pode ruir a qualquer momento, e a gente percebe muitas empresas quebram exatamente por conta disso, porque se constituíram com tributos em aberto, com questão tributária mal planejada, com questão trabalhista, com passivo enorme, e aí quando percebem, se tornou impagável o negócio. E é um negócio que, de certo modo, era um negócio bom na cabeça dele, se tornou um negócio fracassado porque não foi planejado desde o início. Então a gente pode dizer que o empreendedor, pelo fato de se profissionalizar mais, ele agora começou a entender realmente a necessidade de ter outros serviços funcionando. Só as empresas que se profissionalizam é que percebem isso. E eu acho também que tem uma coisa muito forte aí, que é a inteligência artificial. Né? A inteligência artificial, ela trouxe para outra ponta que é, por exemplo, dessa conversa, que é o colaborador,
a oportunidade dele ter a dúvida dele respondida na palma da mão. Dele né? ter um advogado. Exatamente. Quase isso. Dele ter um advogado na palma da mão. Então isso, de uma certa forma, começa a elevar também o sarrafo da qualidade de gestão que você tem na sua empresa, nessa área, né? E aí a empresa começa a ver a necessidade de uma assessoria jurídica, porque ela também começa a perceber, trazendo um pouquinho para a minha área, que o contador ele não é a pessoa responsável por responder todas essas dúvidas, né? Porque antes o que era que acontecia? O cara fechava um contrato com alguém e mandava para o contador analisar. Né? E o contador, antes, ele olhava e queria dar uma analisada lá, né? Se meter na área dele. Mas o contador também começou a perceber que não dá para ele fazer tudo isso. E ele começa a dizer, ó, isso tem que ser com advogado, isso tem que ser com advogado. Ah, essa dúvida trabalhista que você tem, ok, ó, você pode fazer dessa forma. Agora, para você ter uma maior segurança, você precisa consultar um advogado. Porque, principalmente nessa área trabalhista, tem coisas que são muito, né? Assim, São minuciosas, né? Minuciosas. Então, a resposta não é objetiva, muitas vezes, né? Ela vai ser subjetiva. Então, São 8 da manhã, meu colaborador não chegou, eu quero dar uma carta de advertência. Isso, aí eu posso, não posso, enfim. Por que ele não chegou? Então, tem particularidade. Tem várias coisas, né? Se Então, você for responder genérico, pode, ele está atrasado, dê a advertência, mas às vezes o cara está internado. Por isso que a resposta mais padrão do advogado é depende. Depende. Qual o contexto, qual o cenário, né? E aí as empresas começaram a ver essa necessidade também por esse serviço também da área jurídica, o que é um grande aliado da contabilidade também, né? Ajuda demais, a empresa que ela tem o jurídico ajuda demais a contabilidade. Tanto na tomada de decisão ali, porque aí agora vai ser o contador, o advogado e o dono da empresa tomando uma decisão em consenso ali. Então, isso, inclusive, diminui muito os passivos tributários lá na frente que a empresa possa ter também e deixa a coisa rodando de forma mais prática também e o advogado também ele vai trazer essa clareza naquele ambiente, né? Para que o colaborador também entenda que ele está num ambiente seguro, né? Eu não estou numa empresa onde esse cara vai querer me enganar na hora da rescisão, porque ele tem um advogado sério, ele tem um contador sério. Então isso ajuda também a deixar um ambiente muito mais seguro. E a empresa também começou a entender que eu não posso contratar o advogado que tirou meu primo de terceiro grau da cadeia para ser também que esse era o advogado de referência, né? Exatamente. Porque se ele conseguiu tirar meu primo de dentro da cadeia, então, óbvio que ele vai livrar meu negócio. São coisas diferentes, igual um médico que cada um tem sua especialidade. Os advogados também, cada um tem sua especialidade e a gente tem que procurar de acordo com a necessidade. Eu tenho sentido isso também, empreendendo como consultor, que os empreendedores eles estão procurando mais ajuda em áreas específicas. Eu não entendo disso aqui, e tem muito empreendedor que entende muita coisa, mas mesmo entendendo, eu quero uma segunda opinião, eu quero uma pessoa que caminhe comigo e eu quero uma pessoa que eu não precise pensar nisso. Não faz sentido para mim eu estar fazendo isso, então eu vou tirar isso de mim e vou botar para outra pessoa fazer. Exato. Entendeu? Na verdade, assim, existe muito empreendedor que acha que entende muita coisa. Porque na maioria das coisas, na nossa vida, a gente vai entender no máximo de duas coisas. Bem, no máximo de duas coisas. O restante a gente vai achar que entende, né? Eu sei mais ou menos. Mas eu acho... Ainda mais com o ChatGPT, né? Eu acho que essa consciência também está chegando para algumas pessoas, em perceber assim, eu acho que eu entendo disso, mas é melhor consultar e ouvir alguém que realmente eu sei que entende isso aí, né? E aí eu vou falar da minha dor agora, né? Como consultor financeiro, na grande maioria das vezes, parece que dinheiro, todo mundo acha que tem uma habilidade inata. Eu já nasci entendendo sobre dinheiro. Então não preciso do auxílio de uma contabilidade, não preciso do auxílio de um advogado para me dizer como é que toma conta do meu dinheiro. Meu dinheiro é meu, eu sei tomar conta. Para que eu quero um consultor? Não faz sentido. Uma pessoa que vai dar pitaco, né? Opinião no meu dinheiro, porque dinheiro todo mundo sabe tomar conta. Né? E aí a gente vai entrar em umas particularidades aqui que eu anotei para poder tratar com vocês. Saiu de novo a pesquisa, né, e até subiu o percentual, né, que em 2024 75% das famílias brasileiras estavam endividadas. Em 2025 83%, né, das famílias brasileiras estão endividadas. Então é óbvio que se tem família tem empreendedor no meio, né? Ou só o que sobra é empreendedor e só o que sobra que não está endividado é porque pagou as contas. Não, tem um monte de empreendedor
aí no meio. Que tá nesse... Parece que é geral do brasileiro. A gente acha que a gente sabe tomar conta de dinheiro e a gente não sabe tomar conta de dinheiro. Vocês empreendendo, também mexendo com dinheiro, que é uma coisa que a gente também sempre reforça aqui para vocês. Vocês sempre vão ver exemplos meio que voltados para a indústria têxtil aqui, porque nós estamos no Polo Industrial Têxtil de Pernambuco, localizado dentro de Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe. Então, é muito comum, é muito corriqueiro, a maioria dos nossos clientes são da indústria de confecção, então a gente sempre vai usar exemplos desse meio, porque nós estamos mais acostumados. Isso não significa que a gente não atenda outros segmentos. Sim. Mas a gente sempre vai ter esses comentários aqui. E aí o que é que a gente percebe aqui? Que o brasileiro, pelo menos a impressão minha, brasileiro por geral, que a gente também atende outras regiões, eu comecei a perceber que a gente meio que perdeu a ideia de empreender por propósito. Eu quero ter um negócio, eu quero profissionalizar o meu negócio, eu quero delegar meu negócio, eu quero estruturar meu negócio, quero ter marca, quero ter nome, quero ser reconhecido, eu quero validar o meu produto ou o meu serviço de alguma forma. E a gente começou a empreender só por negócio. E o que é que eu quero? Só o dinheiro. Só o resultado. Então a gente tem a gente empreende para crescer para o padrão de vida. Que não tem nada de errado nisso. Mas eu acho que a gente tem um risco muito grande quando a gente empreende só para crescer padrão de vida. Porque a gente começa a comprar desenfreadamente, a gente quer crescer o padrão de vida muito rápido, né? Porque se tu comprou um carro, eu também comprei, então tu também vai ter que comprar. Se tu fez uma viagem, eu quero viajar. Tu também quer viajar, então todo mundo quer casa, todo mundo quer muita coisa e ninguém consegue comprar isso à vista, né? A gente não ganha na Mega Sena todo dia, a gente trabalha, o dinheiro vem, a gente administra, a gente vai comprando, a gente percebe que o pessoal gasta desenfreado. Então a gente tem dois custos fixos hoje, né? A gente tem o custo fixo empresarial, é o custo fixo do negócio, time, estrutura, despesas operacionais, e a gente tem custos fixos pessoais. A gente tem passada de carro, passada de moto, um consórcio, uma carta de crédito, uma previdência, por mais organizados, uma previdência. E escola de menino, que voltou a vibe agora de todo mundo querer ter filho, né? Porque o Brasil passou uns 15 anos aí que filho parecia uma doença. Ninguém quer ter menino mais, agora todo mundo quer ter filho de novo, porque filho é bênção. Então tem esse ciclo, né? Na sociedade brasileira. Então vem escola de menino, vem a despesa do dia a dia de uma criança, porque tem plano de saúde, tem um monte de coisa se você quer criar o filho numa condição minimamente organizada, não é assim? Então vai ter um monte de coisa aí que a gente precisa lidar, e aí tem dois custos fixos rodando. É o custo fixo empresarial e o custo fixo pessoal. Então, na área de vocês, empreendendo, lidando com o empreendedor, que às vezes é organizado e às vezes é desorganizado, como é que vocês analisam o cenário da economia brasileira? Porque é uma tendência nessas rodas de conversa. Quando a gente fala de economia, a gente sempre transfere a responsabilidade para a política, que tem, tá? É um fato. A política sempre vai ter uma responsabilidade econômica. Mas a maior responsabilidade não é nossa? O dinheiro é meu? Quem senta na cadeira administrativa para tomar conta dele? Eu. Então, eu como pessoa vou fazer o quê? Então, vocês acham que realmente só a política tem atrapalhado, ou a grande maioria das vezes, ou a maior parcela disso, vem dessa falta de profissionalização, dessa falta de estrutura, dessa falta de vontade de estudar, né? Ou vem de um achismo, que a gente acha que realmente só a gente vai conseguir tomar conta do dinheiro, ninguém mais vai precisar, e aí a gente vai fazendo de todo jeito. Dá para mudar esse cenário? Não dá para mudar esse cenário. Como é que vocês veem essa economia do Brasil daqui para frente? Nesse cenário, onde a gente tem um monte de gente endividada, não só um país endividado. Eu acho que a gente supervaloriza a influência da política na vida cotidiana, sobretudo aqui na nossa região. A política influencia, como se diz, influencia, sem dúvida, porque toda decisão deles é uma decisão macro que impacta toda a política, então vai repercutir aqui também. Até porque na nossa região especificamente é meio que indiferente como é que está o comércio local, porque a gente vende tudo para fora, então interessa muito como é que está o cenário dos outros estados, onde o lojista que nos compra aqui no atacado está localizado. Então essa questão de macroeconomia, das decisões políticas impactam, mas eu acho que menos do que o que a gente imagina. E a gente superdimensiona isso por conta dessa polarização, que a gente vem sendo vítima, de certa forma, há muitos anos. Então cada um abraçou um time e ficou, então tudo que o outro faz necessariamente é errado, então eu vou criticar. E é muito fácil também terceirizar, aquela coisa, a culpa é minha, eu terceirizo para quem eu quiser, eu coloco ela em quem eu quiser, e a gente
traz pouca culpa pra gente. O que é que eu estou fazendo errado, o que é que o meu negócio está errado por decisões erradas minhas. Ou porque o cenário mudou. O cenário mudou. A gente pode pensar que a realidade da feira aqui de Santa Cruz é a mesma coisa de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, de um ano atrás. O cenário muda do dia para a noite. Era uma feira, aqui na nossa cidade especificamente, era uma feira de rua 20 anos atrás, depois tornou uma feira no parque, depois vem um calçadão atrás, que já impacta, depois vem um mega parque do lado, que impactou no início, mas depois um pouquinho menos. Aí depois vem o online, que a pandemia acelerou, depois vem galpões aqui em tese. Então tudo isso, a economia ela vai, a realidade vai se impondo sobre o que a gente direcionou, sobre o que a gente imaginou para o meu negócio. Aí eu faço um plano, mas a realidade se impõe sobre ele. O ciclo econômico muda, né? Exatamente, eu tenho que me adaptar, eu tenho que sair jogando ali. E aí é onde entra a importância do meu planejamento, do dinheiro e tal. Na nossa região especificamente, essa questão do dinheiro, como você estava falando, a barreira de entrada aqui para o negócio, para empreender, ela é muito baixa. Então, qualquer um consegue empreender. E falando especificamente do propósito, como você tinha dito, eu acho muito difícil o empresário, quando está no começo do seu negócio, ali nos 20 e poucos anos, começando sua vida empresarial, ele ter essa visão do propósito. Porque o cara não tem nem vida, nem experiência de vida. Não que a gente tenha uma mega experiência de vida, mas a gente já está se aproximando ali o Everton tem um pouco mais de da meia idade, então a gente já consegue ver. Eu estou chegando aos 38 já, o cara começa a ver e diz, pô, quando eu tinha 20 anos que eu me achava o supra-sumo, eu não sei o que se mete. Eu me achava muito bom já. 37, o cara achava que era, mas depois o cara percebe, hoje o cara percebe que bicho, hoje eu não sei quase nada ainda, imagina quando eu tinha 20, era um imbecil somente. Então, tipo, o cara quando está no começo, é difícil ele visualizar esse propósito. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer tocar a vida dele, ele quer sair da aba do pai e da mãe ali, ele quer ter o próprio dinheiro, ele quer casar muitas vezes, enfim, ele quer tocar a vida dele. Com o passar do tempo, que o negócio vai pegando, quando ele vai se consolidando no mercado, quando ele vai se estabilizando, mais ou menos a fase que a gente está agora sim é que o cara começa a ver, não, agora eu preciso ter um propósito. Porque meu negócio que já pegou, já deu certo. Dificilmente pode acontecer, claro, o cenário muda, como eu falei, mas agora eu preciso direcionar meu negócio para outros valores, eu preciso ter princípios, eu preciso ter missão, visão, valores, essas coisas, que no início isso é muita perfumaria. Aí o cara começa um negócio, bota umas plaquinhas lá, missão, não tem a menor noção do que está dizendo ali. Mas com o passar do tempo você vai direcionando seu negócio para isso. E aí o cara se sente muito dono quando começar a ganhar dinheiro de tudo aquilo ali, porque ele diz, não, tudo aqui é mérito meu, foi eu que toquei esse negócio, foi eu que fiz, muitas vezes ou herdando dos pais, mas tocando acertadamente, ou não, ou fazendo da própria cabeça, começando ali do zero, e vai direcionando, e aí com o passar do tempo é que ele vai entendendo como é que ele precisa se planejar dentro daquele negócio, o que é que ele precisa fazer com aquele dinheiro, que aquele dinheiro é dele, lógico que é dele, mérito dele que conquistou aquilo dali. Mas o que é que eu faço com isso daqui? Como é que eu faço para que o meu negócio se torne consolidado, se torne perene, para que eu tenha isso para o resto da vida. E muitos empresários não têm essa noção, começam a ganhar muito dinheiro realmente, porque aqui circula muito dinheiro, só que aí a gente confunde o que é faturamento, o que é o dinheiro que está circulando na minha mão, do que é efetivamente o lucro. Você acha que o tributo que você está pagando é você, necessariamente, que está pagando, está saindo do seu bolso, e normalmente não sai do bolso do seu cliente, do consumidor. Você está apenas passando por você, mas como o dinheiro passou pela sua mão, você acha que é seu, então eu estou com muito dinheiro, mas 90% daquele, quando pouco, né? 90% daquele dinheiro é do seu fornecedor, é do seu funcionário que está trabalhando para você, uma parte é tributo que está passando pela sua mão, outra parte é de outros prestadores de serviço, então o final que vai sobrar para você é um valor razoável, mas não a totalidade daquilo. E só com o passar dos anos, com a profissionalização, com a experiência que você vai entendendo sobre isso. Esse tipo de mentalidade, no caso, estimula esse endividamento em massa? Estimula porque como passa muito dinheiro pela sua mão, quando realmente o negócio... Você se sente seguro para pagar. Eu posso ter essa dívida que eu posso eu já pagar. tive um cliente, por exemplo, claro que eu não vou dizer não. O cara estava passando por uma dificuldade e aí nos procurou tal, e estava se divorciando. Beleza. E aí eu tenho que atender o cliente e perguntar a ele qual o patrimônio. Então está se divorciando, beleza. Eu não vou entrar na questão pessoal do cara. Eu nem conheci o cara. Estou me divorciando. Qual o patrimônio que você tem com a sua esposa? Como é que conquistou? Foi antes do casamento, depois do casamento, regime de bens, papapá. O que é que você tem?
Não, a gente tem um negócio com contas a receber e a gente tem... Você tem estoque, tem dinheiro? Não. Mas a gente tem estoque. Beleza, quanto é que vale seu estoque, seu negócio? Aí eu fiz um balanço, está avaliado em 1,2 milhão. Bom, 1,2 milhão em estoque. E aí fui fazendo a conta, eles... Mas e a dívida? Quem é que assume? Eu ou elas? Qual é a sua dívida? Eles, 2,1 milhões. Não, então você não tem negócio, pô. Você não tem patrimônio. Se você tem 1,2 milhão, você tem um carro e uma casa que dava tipo 1,5 milhões, se ele fosse vender tudo que ele tem hoje, dava 1,5. Só a dívida dele com fornecedores era 2,1. Tu não tem nada. Então tu tem uma dívida de 600 mil que tem que partilhar para 2. 300 para tu, 300 para tua esposa agora, de você. Mas tipo, a noção do cara, ele foi dizer só no fim, quando eu fui dizer a ele do que era que agora que tu já me disse, quem você tem assume uma a dívida. dívida? Como assim? Ou seja, o cara pensa, porque eu tenho ali um negoção na mão, tem muito estoque, estou vendo ali, pô, mas não é teu. Tu tá administrando. Então como é que ele chegou ali? Pô, como é que ele tem uma dívida de 2 milhões e tem um estoque de 1? Muita coisa errada ao longo do tempo, não foi do dia para a noite. Então o cara não tem essa noção, tá passando dinheiro na minha mão, todo dia eu vendo, tal. Mas aí o cara percebe, não, eu tô quebrado. Na realidade ele estava quebrado, eu tinha patrimônio nenhum. E infelizmente é a realidade de muitos. Essa dívida tem de fato relação política ou... Assim, eu acho, e talvez eu tente discordar um pouquinho de uma boa parte de quem tem opinião sobre esse assunto, porque eu acho que isso é um assunto muito complexo e eu acho que é uma resposta muito difícil de se chegar, certo? Porque a gente tem algumas camadas aí. Então, por exemplo, a gente tem 80% das famílias endividadas. Você vai ter uma grande... E aí eu vou separar assim. Você vai ter uma boa parte dessa população que está endividada, que são pessoas que recebem ali até 2 salários mínimos, por exemplo. Certo? Então, são pessoas que recebem ali na casa de R$3.000 por mês para sustentar uma família. Até 2 salários mínimos que eu estou falando, né? Então, tem pessoas que recebem um salário mínimo só, né? Para sustentar uma família. Me diga qual é a possibilidade dessa pessoa não ser endividada. Nenhuma. Não existe, entende? Então, assim, a gente tem aí um grupo dessas pessoas que está nessa situação, que é muito difícil ela não se endividar ao longo do tempo, né? Muito difícil. Porque ela, sem luxo nenhum, a vida já é cara. Aluguel é caro, feira é cara. Custo de vida básico. O custo de vida é muito alto e a remuneração dela é pouca. Então, dificilmente essa pessoa não vai se endividar. Ela, por exemplo, ela vai usar o cartão de crédito, né? Ela vai eventualmente atrasar essa parcela do cartão de crédito. O cartão de crédito vai cobrar os juros. Pronto, é uma pessoa endividada já. O brasileiro, saiu também uma pesquisa, né, que o brasileiro é o país da América do Sul que mais parcela as compras de mercado. Pois é. Então, né? tipo, a gente compra e divide em duas. Então, a gente, a feira do mês, a gente paga em 3 meses. Então, a gente Só que o mês que vem você vai fazer outra feira. A alimentação de um ano a gente paga em 1 ano e meio, né? Isso. Se for fazer a conta. Só que, veja, isso é muito fácil a gente criticar quando a gente não está nessa classe. Pronto, eu peguei aqui os dados de Jax e saí cruzando aqui no famoso chat GPT. E aí, realmente, né, o percentual foi de 80% a 83% das famílias endividadas no Brasil e a renda média de 2.100 a 2.200. Pois é. Para Não tem 2020. como não se endividar. Então, assim, beleza. Então, eu estou falando de um grupo de pessoas que elas vão ser endividadas. Assim, é muito difícil elas saírem dessa situação, né? Então, é um tipo de situação que eu olho e digo assim, ó, essas pessoas, elas serão endividadas a vida inteira. E elas já estão até acostumadas a viver dessa forma, né? Ponto. Tem solução? Aumento de renda, políticas públicas, enfim. Educação financeira nas escolas ajuda? Ajuda. Não resolve? Não resolve, ajuda, mas eu acho que não resolve, certo? Porque é o que eu estou dizendo, são coisas básicas. Então essas pessoas não estão gastando com coisas supérfluas, por exemplo, né? Claro que nesse meio vai ter gente que acaba se envolvendo com o tigrinho da vida, com esses jogos, não sei o que, né? Tem, mas a maioria das pessoas são os trabalhadores normais, assim, tá entendendo? Que vai lá, tem 2, 3 filhos, às vezes o filho tem uma doença, precisa de um remédio que é caro, né? Precisa de um leite que é caro. Então é muito difícil essas pessoas saírem dessa situação, tá? Então eu não vou falar dessas pessoas porque eu não tenho solução nenhuma para elas.
Eu não consigo dar nenhuma solução para essas pessoas. Vamos lá, agora eu vou botar você na fogueira. Eu puxei aqui a pesquisa toda e quem tem renda acima de 10 salários já é uma renda? Exatamente. 70% são endividados. Pois é, aí eu vou falar agora de outro grupo de pessoas. Então eu falei primeiro desse grupo de pessoas que eu vejo assim, igual, não tenho solução. Sobrevive. Aí eu vou trazer agora para esse outro grupo de pessoas, que é esse que você falou aí, que é inclusive o público que está nos assistindo, certo? Porque a gente não conhece essa outra realidade da ponta lá, né? A gente conhece essa aí, de 10 salários mínimos, alguma coisa dessa natureza. Esse grupo de pessoas já são pessoas que elas conseguem comprar as coisas do dia a dia, básicas, sem sofrer. Já são pessoas que não olham mais o preço das coisas no supermercado, elas simplesmente pega a lista, vê o que é que precisa comprar, vai lá e compra e acabou a história. Vive de forma mais tranquila. São pessoas que, por exemplo, abastecem o carro, abastecem sua moto sem precisar estar olhando o preço do combustível, não sei o que lá, vai lá e abastece e acabou a história, né? Esse tipo de gente também compra nas plataformas em geral, compra e não precisa olhar, não, mas nesse mês dá para eu comprar ainda, não dá para eu comprar, ela simplesmente vai lá e compra porque ela sabe que ela vai ter renda para pagar. Então são pessoas que normalmente têm uma renda alta e que não têm um controle muito bom porque sempre dá para pagar, né? E em algum momento essas pessoas elas começam a também se endividar, né? E aí existem dois fatores aí. Um desses fatores é justamente o contexto onde ela está inserida, né? Então ela começa a ver seus pares, ela começa a ver que os pares dela têm aquelas coisas e ela começa a querer ter também, mas acho que esse tipo de gente que está olhando para os seus pares, todo mundo vai olhar para os seus pares. Mas se você pegar os empresários que têm acima de 40 anos, e eu vou colocar acima de 40 anos só para a gente ter uma régua de análise. Acima de 40 anos ainda são os empresários que querem mostrar aos outros empresários que venceram na vida de alguma forma, né? A grande maioria. Isso, a grande maioria acima dos 40. Ainda é aquelas pessoas que querem ter mansões, carrões e não sei o que lá, não sei o que lá, né? Se você pega essa leva nova de empresário que está chegando, 20 e poucos anos, até 30 anos mais ou menos, já são empresários que, influenciados até pelo próprio meio que vive, que é um meio hoje que diz na rede social que você não precisa de tanto acumulação, mas você precisa aproveitar a vida, né? Tanto é que na rede social caiu muito aquela questão de ostentação em rede social, mas isso é uma coisa muito desse novo empresário. A ostentação hoje é brega, né? Isso, então esse novo empresário, ele não tem muita paciência assim para ter um carrão, para dar uma despesa muito alta, ele quer praticidade, né? Ele quer uma praticidade maior. Então eu acho que esse novo empresário, ele talvez entre em algum endividamento, mas não por conta eventualmente de gastos com acúmulo de patrimônio, às vezes desenfreado, mas ele pode até entrar assim porque gastou muito numa viagem, entende? Coisas mais pontuais. Mais pela experiência, não pela conquista. Pela experiência. Então veja que são duas formas ainda de se endividar, mas com vertentes diferentes, né? Nos dois casos, a solução, entre aspas, é a mesma, né? A solução é a mesma. É você entender que a sua vida e o que você faz na sua vida, ela não pode estar necessariamente ligada sempre ao que os seus pares estão fazendo, né? E isso só acontece quando você começa a ter muito na sua cabeça qual é a sua finalidade, né? Por que você faz o que faz, né? Então, por exemplo, quem é cristão e alguém perguntar assim, qual é a finalidade do ser humano, né? Aí vai dizer assim, é glorificar a Deus, né? E aí você vai perceber que, então se é glorificar a Deus, o resto, eu não preciso mais ter um acúmulo muito grande de coisas, né? Então vai muito das experiências que cada um tem, né? A solução para essas pessoas é uma educação financeira maior para essas pessoas, sim, mas não no sentido de educação financeira de conta. Técnica. Se eu tenho tanto de renda, eu só posso gastar tanto. Mas a educação financeira comportamental, dela entender qual é o lugar dela nesse mundo, né?
e que ela não precisa fazer o que os pares dela tá fazendo e com isso ela economizar. Não porque ela está vendo um número, mas porque ela olha e diz assim, não, eu não preciso disso agora. Não faz sentido para mim. Exatamente, eu não preciso dessa casa desse tamanho, eu não preciso desse carro nesse valor, porque o que vai fazer ela se endividar, ela chegar nesse nível de endividamento, não é uma besteirinha que ela comprou numa plataforma lá, né? No marketplace da vida. É justamente uma grande viagem que ela fez ou uma grande aquisição que ela fez no imobilizado para essas pessoas. Um acúmulo de coisas. Né? Exatamente. Eu não sei se vocês enxergam dessa forma, pelo menos eu enxergo muito, tem acontecido bastante. Alguns empreendedores mais velhos, mais 40, né? Acho que às vezes mais 60 já, eles estão mudando o padrão de vida porque construíram coisas muito grandes. Eu recebo essas demandas constantemente. E aí eles dizem, agora eu não preciso mais disso. Porque os meninos casaram, foram embora, então eu não quero mais esse carro porque me dá muito trabalho, eu não tenho nem mais vigor para estar dirigindo isso. Eu não quero mais essa casa desse tamanho porque é uma casa muito grande, a gente não tem nem condição de limpar e está difícil arrumar profissionais que trabalhem com limpeza, né, e não tem mais. Então é um pessoal que está mudando o comportamento, então agora estão raciocinando, poxa, para que eu comprei um troço desse tamanho? Porque até para vender dá mais trabalho, para alugar é que dá um trabalho gigante, porque nem todo mundo quer pagar o preço. E eu não tenho para quem passar isso para administrar, então eu quero me livrar disso de alguma forma. Não sei se vocês têm percebido isso também. Mas para essa pessoa que está nessa fase de vida, fez sentido na época que ele construiu isso. Né? Tipo, o cara construiu uma casa dessa enorme 30 anos atrás, quando a realidade da cidade era diferente, o custo de aquisição era diferente. Então ele foi construindo uma família que viveu ali a vida toda. Hoje já não faz mais sentido. Não é que foi uma decisão errada na época, foi acertada. Dentro do contexto que ele tinha, muitas vezes está tudo certo. Mas hoje realmente, cara, a gente vê isso na cultura brasileira, né? A maioria das pessoas prefere comprar um apartamento. Isso. Se for um pouco maior, ok, mas não tão grande, não precisa ser um apartamento tão grande. Não casa. Rapaz, casa, só se for em condomínio, questão de segurança, mas também não muito grande. Isso. Dá trabalho para limpar, a gente tem que estar contratando mais gente. Eu acho que tem uma mudança de mentalidade aí. Não grande, mas tem. Sim. Antes as famílias eram maiores, tinham mais filhos, viviam mais juntos. Hoje as famílias são menores, tem menos filhos, então vai mudando realmente o padrão. O custo de aquisição está enorme, o custo de manutenção é caro, o custo de ter um empregado, quando você arruma alguém para estar ali dentro da sua casa fazendo a manutenção dela, é difícil, não é nem só o custo, é a dificuldade realmente de arrumar. Então você não, eu quero uma praticidade. Já está falando, a gente pode dizer que prática. O futuro empreendedor do Brasil também tem mudado. Sim, eu acho que tem mudado, eu acho que em relação a essa consciência de como gastar o seu dinheiro, tem melhorado, né? Como eu disse, aquela população de até 2 salários mínimos, eu não comento porque eu não tenho solução. É difícil ter consciência. Isso. Você vai escolher, né? Eu faço sobreviver, não é difícil, é porque ela tem que sobreviver, né? Agora, falando especificamente dessa galera com a renda maior, que é o nosso público que a gente convive normalmente, eu acho sim que é um público que cada vez mais vai ter mais consciência de como é que vai gastar o seu dinheiro, sobretudo porque ele começa a perceber isso, que ele não precisa de algumas coisas que antigamente era fundamental para mostrar que você tem sucesso, né? Então, hoje, por exemplo, o que é uma pessoa de sucesso hoje? O que é que está se tornando uma pessoa de sucesso? Antes, o que era uma pessoa de sucesso era uma pessoa com muito patrimônio, né? Hoje em dia não é só isso, né? Ela pode ter um patrimônio legal, mas ela... pode não ter influência. Não, mas assim, vê, qual é hoje, quando você olha alguém de sucesso, às vezes ela é até bem sucedida, mas nem tanto, assim, ela não é uma pessoa milionária, mas ela é uma pessoa ativa fisicamente, né? Ela tem família, normalmente, né? Então, veja que o conceito de sucesso ele tem mudado. Voltou, né, a ser moda, né? Viver isso. bem. Então, justamente. Então, tanto que o consumo de álcool tem diminuído, né? Essas empresas... A gente pode dizer que as pessoas voltaram a sonhar, né? Que a gente vê aquela família grande, bonita, e a gente fala, poxa, eu queria ter isso pra mim. Saiu até uma pesquisa recente que o consumo de bebida alcoólica saiu, acho que essa semana. Diminuiu no mundo todo, diminuiu por volta de $1 trilhão de consumo anual. Isso. $1 trilhão. Então, a nova vibe, a nova ostentação é você ser fitness, por exemplo, né? Então, isso explica o boom da corrida, mais um boom da corrida que está tendo, né? Da corrida de rua. Porque agora, isso é a grande ostentação, né? E que é uma coisa boa, né? Claro. Claro que
tem os seus efeitos ruins, que é a comparação, às vezes você vai querer se comparar com o outro, mas em linhas gerais isso é muito bom, né? Então, o jiu-jitsu, que é uma modalidade que eu pratico também, cresceu absurdamente nos últimos anos, né? E isso tem se tornado um sinônimo de sucesso, né? De uma vida bem-sucedida, vamos dizer assim, não? E não somente o acúmulo de bem, né? E isso vai trazendo a consciência financeira maior também, porque são coisas que tudo tem gastos, mas eu não preciso mais ter uma SW4 para dizer que eu sou bem sucedido. Eu preciso eventualmente comprar um kimono, 300 conto, e praticar jiu-jitsu, entende? Então é diferente. Esse cara vem praticar jiu-jitsu no Onix. Não, porque o status é você ir no Onix, fazer jiu-jitsu 3 horas da tarde. Então o status é você ter tempo, Exatamente. liberdade de fazer da forma que você quer, na hora que você quer e ter uma qualidade de vida. Eu não preciso ir num SW4 que me custou a vida, 8 horas da noite, que é a hora que eu saí do meu negócio, vou treinar lá até 9, vou chegar em casa e meus filhos vão estar dormindo. Me trouxe um endividamento, me traz um seguro desse tamanho. Quando eu vou pro jiu-jitsu, né? Assim, tô exemplificando, mas quando a pessoa vai, então ele tem um carro que custou a vida dele, ou tem um patrimônio que custou a vida toda, de tempo, de dedicação, de esforço, de intelecto, de trabalho, mas custou a vida, custou a família, custou a liberdade dele. Então ele tem nada, ele tem um patrimônio, que às vezes quem olha de fora, poxa, queria ter a vida desse cara ou o patrimônio dele. Mas hoje o novo status já não é isso. Você já não se compara. E a gente acho que sofre vários choques de realidade nos nossos núcleos de convivência. A gente convive com empresários que são mega bem-sucedidos, que você olha e, poxa, esse cara venceu na vida. Você olhando de fora, né? Convive com ele ali na intimidade. Mas a gente convive com muitas pessoas também que financeiramente estão bem abaixo e a gente diz, graças a Deus. Porque eu também não tenho essa realidade. Então, estou ali no meio do caminho em que a gente tenta se equilibrar, nem se comparar com o cara que está financeiramente melhor do que a gente e também não se comparar com quem está financeiramente menos abastado do que a gente e dizer, não, eu estou bem porque eu tenho tempo, eu tenho status de qualidade de vida nesse sentido, eu posso fazer as coisas no momento que eu quero. Então, acho que esse é o novo status, que é essa qualidade de vida. Você pode praticar um esporte, você pode escolher, que é o que as pessoas querem, trazendo para a realidade empreendedora novamente da nossa região. Por que as pessoas não querem mais trabalhar dentro da empresa fazendo aquela jornada estabelecida de 8 horas, 10 horas por dia, em que eu tenho horário para chegar, horário para almoçar, horário para ir até no banheiro, o cara está cronometrando ali o meu tempo. Pô, que não tem liberdade. Não tem liberdade. Eu quero ir para... A gente não quer fazer isso, a gente não quer ir para... certamente a gente foi para o primeiro dia da escola, levar o menino na escola. Eu vou lá ver a professora, quem é a nova professora desse ano, qual é a sala, quem são os coleguinhas. Vai ter uma reunião besta ali, entre aspas, da criança, da gente, do filho na escola. 4 horas da tarde, eu quero ir, pô. Não fui ainda não, mas estou me preparando para isso. Pronto, você vai ser pai daqui a pouco, você vai ver como é essa experiência. Tô com a expectativa. E eu vivia me pegando assim, poxa, será que quando eu tiver, eu vou ter tempo de qualidade para levar na escola? Senão você não tem... Eu vou poder ter essa liberdade de participar da educação como eu quero participar. Senão o seu patrimônio não valeu de nada. Aqueles podcasts famosos que a pessoa vai no banheiro no meio, Senão o patrimônio que você adquiriu não valeu nada. Você só ajuntou coisas. Hoje as pessoas querem experiência. Pronto, eu tenho cliente que não tem nada, entre aspas, assim. Você olha, o cara tem uma renda boa, mas não tem. Às vezes tem um carro popularíssimo, às vezes nem tem carro, não tem uma casa própria, ou paga um aluguel, às vezes tem, mas é uma casa popular. Mas o cara vive viajando. Não, é o que o cara escolheu pra vida, pô. E é uma coisa que a gente tem percebido muito dessa dessa geração que empreende. E vocês podem comentar, vocês podem dizer se ninguém aqui é dono da razão, ninguém é dono da verdade. Nós estamos aqui com o objetivo de compartilhar experiências empreendedoras, experiências financeiras. Então vocês podem comentar aí. Não concordo com isso que essa galera fala aí, porque aqui é aberto, então você pode falar o que você quiser. E a gente depois vai estar olhando todos os comentários e vai estar discutindo aqui, tal dia, a gente comentou, e aí teve uma pessoa que comentou aqui e disse, eu não concordo com isso aí. E é possível não concordar. Mas eu tenho percebido que a gente tem mudado ao ponto de que não é só o dinheiro, mas é que tipo de experiência ele me traz. Parece que também essa geração mais nova viu os pais que têm dinheiro trabalhando de forma exaustiva, extremamente desgastante. Exato. É a minha leitura, que pode ser uma leitura extremamente falha. Não foi assim lá em casa, a gente não tinha tanto recurso assim. A gente viveu uma vida ok.
E eu sou muito agradecido pelo meu pai, tanto é que o nome dele está aqui na parede, né? Mas a grande maioria dos filhos de clientes que eu converso hoje, que são meus clientes, é uma cultura que a gente tem aqui no escritório, o filho do cliente começou a empreender, ele quer também contratar a gente. E aí o que é que eu vejo? Ó, eu quero o meu negócio, mas eu quero diferente do meu pai. Porque meu pai disse que fez pra gente, mas era mentira. Ele fez pra ele. Era ele que queria essas coisas. Não era a gente nunca pediu. É porque era outra realidade de mundo também, né? Em que a educação, na criação que os nossos pais tiveram, dos nossos avós, que foi passando, então... Vou dar a eles o que eu não tive, né? Na realidade do meu pai, por exemplo, um senhor de 75 anos, que foi criado no sítio, literalmente na enxada, para ele, tudo que ele conquistou, ele venceu na vida de longe. Então, para ele, realmente, o status, assim, para ele a satisfação é essa, de dizer, eu venci na vida. Eu tenho alguma coisinha aqui, vencer na vida aí. Já pra gente já é outra coisa. A gente já, pelos traumas que a gente carrega, dizer, poxa, eu trocaria, eu mesmo, eu digo claramente, eu digo até meu peso, eu trocaria isso para ter um pai mais presente, sem dúvida. Aí hoje o cara, por esse trauma que eu trago na vida, eu não quero levar isso para o meu filho. Nem para dentro do meu negócio. Eu não quero. Então não vale a pena, aquele exemplo que eu estava dando, não vale a pena eu ter um SW4 se aquele custou minha vida. Não, eu prefiro ter um carro popular ou nem ter carro, mas eu poder estar com meu filho na hora que ele precisar e na hora que eu quiser. Às vezes está ali só para estar junto. Então, pronto, a gente está caminhando para o final final aqui. Outras coisas. Gente, tem um pedacinho aqui que a gente vai fazendo perto do final que a gente chama de pílulas da eficiência. Aqui é meio que um verdadeiro ou falso. Não tem? Então eu vou pegar um pouquinho no pé da contabilidade, pegar um pouquinho no pé do direito. São 4 perguntinhas só, e vocês dizem, concordo ou não concordo? Entendeu? Então eu vou começar por Jacques, né? Entendeu? É impossível ser 100% fiscal no Brasil, verdadeiro ou falso? Eu discordo. É para discorrer sobre o assunto ou é só... Rapidinho. Discordo. Se você for num shopping center, todo mundo é formal, 100%. Então, é só uma... Dá pra ser... É uma questão da mentalidade do empreendedor Não. que quer trabalhar informal. Não é uma questão de mentalidade, é uma questão do contexto onde você está inserido. A depender do contexto, se todo mundo que trabalha do seu lado é informal, involuntariamente você vai ter que... Fica difícil ser formal. Fica difícil ser formal porque você não vai ficar competitivo. Então, o ambiente precisa ir mudando para que todo mundo naquela área se formalize. No shopping todo mundo é formal, então, como todo mundo tem que ser formal porque é um shopping, todo mundo é formal, né? Então, dá para ser formal sim, a depender do contexto que você esteja. Agora, isso não quer dizer que você tem que ser 100% informal também, né? Que aí também já é sucateado. Isso, você ser 100% informal, aí já é um pouquinho de... Cuidado com os extremos, pessoal, cuidado com os extremos. A gente vive num país, e principalmente numa região, que a sonegação é extrema. Então, isso é bem complicado. Isso. Vamos pegar um pouquinho no pé do advogado agora, né? Não vou contratar mais ninguém, vou terceirizar tudo que é mais barato. Verdadeiro ou falso? Falso, com certeza. Falso porque muitas vezes a mesma dificuldade que você tem para contratar uma pessoa interna, você vai ter para contratar o externo. A qualidade normalmente diminui quando você está externo, porque você não está ali a fiscalização, você não consegue controlar o seu negócio. É uma opção, mas eu não concordo com essa visão totalitária. Não é a melhor opção. Depende do contexto, depende do seu negócio. Ele foi um advogado agora, né? Depende. Isso, mas porque depende do seu negócio, depende de onde é que você é um movimento que a gente vê muito na nossa região, né? Tem clientes nossos que são muito bons industrializando, confeccionando, fabricando, tal. Ele é muito bom na produção. Então, muitas vezes é melhor ele terceirizar a venda. E o contrário ocorre também. O cliente que é muito bom na venda, ele não consegue controlar pessoas, ele é péssimo na gestão, às vezes é uma pessoa excepcional, mas não consegue controlar a pessoa. Então, realmente, para ele, não funciona. Ele não consegue ter equipe, ele não consegue ter estrutura, o custo operacional dele é muito alto, então ele precisa terceirizar. Então, eu discordo de que a melhor solução sempre vai ser terceirizar. Não, nem sempre vai ser. Depende do contexto, depende da sua realidade, depende se você tem time, se não tem time, se sua família está dentro do negócio, se não está dentro do negócio. Verdadeiro ou falso? O contador é o responsável por fazer minhas contas. Ele agora ficou em cima do muro, Assim, é porque é difícil cravar. É meio que uma máxima, né? Não, quem faz minhas contas é o contador. Porque você está falando de contas assim de custos. Mas veja, aí é a compreensão de todo mundo. Então veja, deveria ser o responsável. Ou ele deveria ser a pessoa que
teria todos os números para que junto de um consultor, por exemplo, fosse tomada a decisão. Mas por que não é o responsável? E aí eu vou discordar da afirmação. Porque como existe esse contexto de informalidade, o número, muitas vezes, que o contador vai ter acesso, Subjetivo. ele é muito subjetivo. Então não tem como você tomar decisão em cima de um número que ele é subjetivo, né? Que está faltando partes ali, né? Por isso que vai ser essencial o papel do consultor, para que inclusive o consultor faça com que a empresa se organize para levantar todos os dados de forma completa, e aí sim o consultor, junto do contador, pode auxiliar a empresa nas melhores decisões, né? Mas o contador por si só, hoje, na realidade que a gente tem hoje, não consegue fazer isso não. E aí eu vou pegar um gancho já, e vou dizer aqui, pessoal, você que é empreendedor, tenha dados sobre o seu negócio, todas as áreas, tenha números. Aí eu tenho um time aqui, quais são os números? Eu tenho um time comercial, quais são os números? Eu tenho um financeiro, eu tenho que ter número. Não existe operação sem informação. Então, se você não tem informação, basicamente você não tem nada. Então, vou continuar nessa pegada trabalhista. A última é que eu vou tirar tudo da tua zona de conforto. Eu não tenho nenhum tipo de obrigação com o prestador de serviço porque ele não é meu funcionário. Verdadeiro ou falso? Não, falso. Nenhuma obrigação é falso. Você tem obrigação. Você tem a obrigação de cumprir com o que você pactuou com ele, você tem a obrigação de pagar, você tem a obrigação de entregar a mercadoria na data certa, você tem a obrigação de recolher a mercadoria, isso trazendo também novamente para o nosso contexto aqui de confecção. Então você tem várias obrigações. Agora, especificamente sobre o viés trabalhista, se realmente for um prestador de serviço, conforme a lei determina, ou não há subordinação, porque qual é a diferença? A diferença é se eu tenho um empregado, numa linguagem bem clara, eu mando nele. Eu determino a hora que ele chega, eu determino a hora que ele vai sair para o almoço, eu determino qual é a data que ele vai sair de férias. Eu comando o negócio. Eu é quem determina a forma que ele vai atender o cliente, se ele vai servir café, se não vai, enfim. Como meu prestador de serviço, não, é diferente a relação. Então eu não posso te contratar e dizer que tu tem que me entregar esse contrato até 3 da tarde. Não, horário estabelecido não, a não ser que realmente tenha sido pactuado dessa Mas forma. acontece ou não acontece? Aí já não é uma relação de prestador de serviço. Se você determina a forma que o outro vai fazer, não é uma prestação de serviço. Ele é meu empregado. Prestação de serviço pressupõe um pacto, um negócio em que a outra parte se comprometeu comigo. Ele pode até se comprometer, dizer, não, 3 horas da tarde pode vir buscar, mas é ele que está dizendo, não sou eu que imponho para ele fazer isso, eu estou mandando. Se ele está dizendo, não, 3 horas da tarde pode vir que a mercadoria está pronta. Pronto. Aí é ele que se comprometeu comigo, se ele não fizer também ele está errado, porque é um acordo que a gente tem ali. Mas aí é diferente, eu mando ou não mando, basicamente é essa a distinção. Se eu mando, ele é meu empregado, se eu não mando, ele pode ser meu prestador de serviço, ele pode ser um autônomo, ele pode ser outra natureza jurídica, mas não empregado. Ok. Vamos lá, voltando para a contabilidade para a gente ir para o final. Cadê aqui? No momento de crise, eu devo sempre pensar em dar baixa no meu CNPJ e abrir outro. Não. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Falso. No momento de crise, você tem que avaliar o que foi que causou a crise, né? Mas tipo, fechar a empresa não resolve o problema, para a gente tentar se livrar de alguma coisa. Na maioria dos casos não, né? Na maioria dos casos não vai resolver. A não ser que seja alguma coisa que você eventualmente não quer resolver. Do tipo, eu estou com uma pendência na minha empresa tributária lá, não quero resolver de jeito nenhum e eu vou largar essa empresa para lá e que depois venha uma execução. Também os caras não concordam com nada aqui, é tudo falso, não tem nada verdadeiro. Então, pode ser que, a depender do que seja avaliado pelo contador, pelo advogado, aí sim, pode ser que seja uma solução, né? Mas dificilmente, por exemplo, a solução para um empresário continuar vivo com o seu negócio é dar baixa na empresa e voltar para a informalidade, né? Não é o melhor plano. Não, porque normalmente esse não é o problema. A empresa não é o CNPJ não é o problema. O que ocasionou o problema foram outras coisas, entende? Então, já aconteceu de inclusive eu indicar, não, baixa a empresa. Mas não porque o problema era a empresa, né? Mas porque era o melhor plano. Existiram outros problemas que o bolo estava tão grande
Que aí o custo de manter a empresa, não com imposto, porque o cara não estava nem mais pagando imposto, né? Nesse meio aí não estava muitas vezes nem faturando mais com nota fiscal. Mas porque ele ia continuar com o contador, a mensalidade do contador, ia continuar tendo que pagar uma alvará da prefeitura. Então, se tu não está usando essa empresa para nada, nesse momento, por conta de uma precificação errada que você fez, de uma série de coisas que você fez, baixa, se restabeleça, né? Aí vá para uma consultoria financeira, se restabeleça, faça suas contas tudo bonitinho, quando você tiver Se organize. estruturado, aí volta. Mas o que causou o problema nunca é o CNPJ que causa o problema, né? O CNPJ ele traz soluções, né? Acesso a crédito, muitas vezes no banco, que vai resolver inclusive esses problemas. Vamos pra moda agora, que eu acho que ele não vai concordar também, ninguém concorda com nada aqui. Trabalhei, conquistei patrimônio, junto com a minha esposa a gente tem bens. E aí nós vamos constituir uma holding, porque a holding vai blindar o nosso patrimônio. Verdadeiro ou falso? Não, falso. Blindar não. Porque tá na moda também. Tá na moda, né? Tá na moda. É porque a palavra errada aí é blindar. Não existe instrumento jurídico que blinde patrimônio. Porque se existisse, não existiria uma crise do Banco Master, como a gente está vendo aí, uma puta estrutura, mas que está ruindo e vai ruir ainda mais, até a República pode ruir, mas aí vai entrar na política que eu gosto. Mas não existe isso, porque se existisse, todo mundo ia ter uma holding ou qualquer outro instituto jurídico para blindar seu patrimônio e fraudar todo mundo. Mas ela traz mais Ela garantias. traz uma proteção, isso. Ela traz uma barreira de proteção bem robusta. Bem robusta. Mas o erro é dizer blindar. Chegaria blindar a ser é uma dizer, super vai acessar. proteção? Não chegaria a ser uma super Não, uma proteção. super proteção não. É uma proteção. Eu não diria que é uma super. Porque blindar, você impede que o Estado entre no meu patrimônio, você blinda, você impede que um terceiro, um credor entre Então no meu a holding patrimônio. ela não impede que o Estado entre no patrimônio. Porque a grande dificulta. maioria eu acho que até de clientes nossos também, eles têm esse tipo de mentalidade. Para que eu quero uma holding? Para me blindar contra o Estado. Porque nós somos inimigos declarados contra o Estado. Não é assim? O Estado é nosso inimigo, nós odiamos o Estado. Por que é que eu quero me blindar contra o Estado? Eu adquiri esse bem de forma ilícita, por exemplo, porque se ele está adquirido de forma legal, se está no meu imposto de renda, por que eu estou querendo me proteger do Estado? Entende? Meu Como se o único Estado não soubesse. inimigo é o Estado. Então, assim, não faz sentido, né? Mas aí eu adquiri ele de forma ilícita. Mas eu vou agora declarar ele dentro de uma holding? Qual o sentido disso também? Como é que eu vou legalizar ele? Como é que eu vou legalizar ele na holding se coisas ilícitas eu não consigo legalizar? Então, acho que vocês perceberam, esses tópicos que a gente pegou aqui é muito do que a gente vê circulando em mídia digital. Então, a mídia digital é uma bênção, mas a gente precisa tomar cuidado com tudo aquilo que a gente escuta, tudo aquilo que a gente absorve e aprender a analisar. Beleza? Vamos encerrar, então. Deixa só um negócio Encerra. sobre essa questão dessa rua, que é um negócio que às vezes enche um pouco o saco também. É assim, veja. Muita gente me procura e diz assim, eu quero ter uma holding. Sim, mas por que tu quer ter uma holding? Não, porque fulano tem uma. Sim, mas existem, na minha cabeça eu passo para o cliente, 3 finalidades que você precisa necessariamente, pelo menos, estar incluído dentro de uma delas para poder constituir uma holding, né? A primeira eu tenho imóveis, eu vou alugar um imóvel e eu vou declarar esse aluguel desse imóvel. E pelo uma holding seria mais barato do que na pessoa física. Então é um ganho tributário. Então é a primeira coisa. Isso é a primeira finalidade. Não, eu não vou alugar imóveis. Então você não precisa ter a holding. Não necessariamente. Para essa... Não, então a gente já tira uma coisa aqui. Tá, eu tenho alguns bens que eu comprei na minha pessoa física e eu quero vender esses bens e eventualmente ficaria mais barato se eu vendesse pela pessoa jurídica, pela holding. Tá. Então faz sentido ter uma holding por conta disso. Também não é meu caso. Então, para que você quer uma holding? Se não é para locação e se não é para eventualmente vender um bem e ter um ganho tributário. É só porque o outro tem. Não, é porque eu estou pensando na minha sucessão patrimonial. Para quando eu falecer ser mais barato para eventualmente transferir esse patrimônio para os meus herdeiros. Não, eu também não estou pensando nisso não. Quando eu morrer, meus herdeiros se virem. Então você não precisa de uma holding.
Você não precisa de uma holding. É para me proteger Realmente do ela Estado. só vai trazer custo. É para me proteger do Estado, aí eu volto mais uma vez. Na holding você tem que estar com o bem legalizado para botar dentro da holding, né? Não é um ambiente onde eu vou pegar os bens, tudo que eu arrumei aí de forma ilegal e vou... Eu tô com umas cabras ali no sítio, eu quero botar essa cabra agora na dentro rua. dessa... Não é assim que funciona. Então tem que pensar sempre nessas três finalidades. Se você se encaixa dentro de uma delas faz sentido, né? E mesmo quando você pensa nessa última que eu falei, que seria uma sucessão patrimonial, talvez a solução ainda não seja uma holding, né? Seja outros tipos de instrumento, né? Então, tem que primeiro tirar isso da cabeça, que é para... Eu acho que tem que tirar isso da cabeça, que é para se proteger, tá? Eu tenho que pensar, eu vou ter uma holding para ganhar, financeiramente falando, com uma redução tributária, que não é sonegação, né? Não é uma evasão, é uma elisão. Então, eu vou pagar o imposto de uma forma mais barata, né? Ou então, pensando numa sucessão patrimonial, se couber dentro do seu arranjo do que você tem. Eu peguei o tema bem na moda mesmo, porque tá na moda, né? A holding blinda o patrimônio, que de fato não E agora não ele foi acontece. totalmente técnico. Não é uma evasão, é uma elisão. Isso a gente vai explicar em Muito outro técnico vídeo. agora. Vocês ainda vão ver Jacques aqui sozinho, falando diretamente sobre temas contábeis, que hoje foi meio misturado. E vocês vão ver o Everton sozinho aqui também, a gente falando diretamente sobre direito. Aí a gente vai fazer perguntas 100% trabalhistas, a gente vai fazer perguntas 100% contábeis. Hoje é mais um bate-papo. E aí a gente falou para ouvintes, né, ao longo de todo esse episódio. Eu queria que vocês encerrassem falando para pares. Então a gente sempre encerra da mesma forma aqui, tá? Então, tu deixa 3 dicas e dá teu agradecimento, tu deixa 3 dicas e dá teu agradecimento. Mas eu queria que vocês fizessem diferente. Eu queria que Jacques deixasse 3 dicas para contadores que empreendem. E eu queria que o Everton deixasse 3 dicas para advogados que empreendem, porque eles também assistem a gente. Né? Tem uma galera que também está no mesmo barco, que também está empreendendo. Então, tu com a tua experiência, o que é que tu pode deixar para contadores que estão empreendendo, que podem estar assistindo a gente no Centro-Oeste, uma região totalmente diferente, que também tem as demandas de lá. Tu pode estar falando para um advogado do Norte, lá em Manaus, Zona Franca, que tem uma porrada de... Então, com a nossa experiência, o que é que vocês podem deixar? E aí fica à vontade também para vocês agradecerem. O Everton, eu tenho que pensar. Eu deixo 3 dicas especificamente para qualquer advogado. Eu diria que o primeiro é ele estudar bastante, porque é uma área muito técnica. Então, tudo que a gente falou dele, além de precisar ser uma boa pessoa, de pensar no seu negócio... idoneidade é o mínimo, né? É o mínimo, exatamente. E estudar também é o mínimo. Então, ele ser tecnicamente bom naquilo que ele faz, por isso que a gente sempre recomenda tanto que a pessoa direcione sua atividade para um setor específico, porque não tem como você ser bom em tudo, é impossível. Seja no ramo do direito, no ramo da consultoria, no ramo da contabilidade, então você tem que segmentar seu negócio. É um negócio, então você tem que estudar, é o mínimo básico do elementar, é você ser bom tecnicamente nisso. Segundo, você tem que ser honesto, você tem que ser transparente com o cliente, mesmo que isso custe alguns clientes, e vai custar. Vai ter cliente que você vai sentar com ele vai trazer, a situação dele vai estar uma desgraça, e você vai ter que olhar para ele e vai dizer, bicho, tá uma merda isso aqui, e não tem muito o que a gente fazer não. Mas vamos tentar reduzir teu prejuízo. Para quem atua na área criminal, o cara pode ser condenado a 30 anos ou a 5. Para quem tem uma dívida tributária, pode ser 1 milhão, pode ser 300 mil. Mas abaixo disso, então, a honestidade é nesse sentido, você ser transparente com o cliente, você ser ético com ele, você não vender uma ilusão, uma falsa ilusão para ele. Você dizer, olha, eu lhe garanto esforço, lhe garanto dedicação, eu lhe garanto estudo, mas eu não tenho como garantir a causa ganha, que é isso que muitas vezes o cliente quer ser enganado. Muitos clientes nos procuram, por exemplo, e ele parece que ele quer ser enganado, ele quer que a gente diga a ele, não, pode deixar comigo, me pague X que eu vou resolver seu problema. Daqui a um ano dá errado e eu vou jogar a culpa acima do judiciário, vou jogar a culpa acima de quem quer que seja. Mas eu acho que profissionais assim, eles têm uma carreira curta. Eu prefiro ir, acho que é o correto de você ir na ética, na honestidade, no esforço. E o último é trabalhar duro. Não tem como, não existe... Não tem como ganhar dinheiro sem trabalhar. Exato. Você tem que entender que isso é um negócio. Precisa de você. Especificamente sobre... que a gente tem um ditado que diz que o dono do negócio ele tem que sair da execução. Eu já discordo disso. Eu acho que ele não pode estar somente na execução, mas ele precisa também estar na execução. Ele precisa atender o cliente. Ele precisa pelo menos entender o os negócio processos ali, como é então. que funciona. Então ele precisa trabalhar. Pô.
Não tem como. Dificilmente você vai ter um negócio em que você é só o dono, que você está só em cima ali, É um sonho, por né? cima de todo. Um sonho. Mas aí é um puta de um negócio. E olhe lá, que mesmo assim ele ainda vai ter dor de cabeça, ele vai ter estresse, ele vai ter que estar aparecendo, ele vai ter uma série de coisas. Então você tem que trabalhar, bicho. Tem que ter planejamento, tem que ter financeiro, você tem que entender que é um negócio. Apesar de ser um prestador de serviço, como já se falou bem lá no início, o cara pensa que não, eu sou um prestador de serviço e eu estou fazendo alguma coisa aqui para sobreviver. Não, porra, é um negócio. Você está vendendo aquilo dali. Seja seu conhecimento técnico, intelectual que você está dedicando ali, mas é um negócio. Você está trabalhando com aquilo ali. Então, trabalhar, estudar e ser honesto. Jacques? Eu acho que as 3 dicas, eu acho que para contadores e também para outros profissionais que são prestadores de serviço, a primeira é você ter empatia, né, que é você se colocar no lugar da outra pessoa, né? Você, quando alguém lhe trouxer um problema, de fato, você pegar aquilo ali para si e dizer, poxa, como é que eu resolveria se esse problema fosse meu, né? E não simplesmente dar resoluções Só técnicas. Técnicas, né? Qual a melhor forma da gente resolver esse problema e que a pessoa esteja ciente do risco, né? Então, acho que a empatia é importante. A segunda é você ser muito bom no atendimento, né? O seu atendimento, ele tem que ser uma coisa extraordinária, porque é o que a maior parte dos prestadores de serviços pecam. É o cliente falar, você não responder, enfim, então você tem que ser muito bom em atender. E para isso, eventualmente, às vezes você vai ter que começar a dar alguns nãos, né? Para oportunidades que chegam até você, enfim, para uma série de coisas que possam acontecer nessa caminhada. E a última, eu acho que você tem que ser a pessoa que o seu cliente vai dizer assim, eu queria que você falasse sobre esse tema, porque se você falar, eu vou acreditar se é verdade ou não aquilo ali. Então é como se fosse um curador das informações, né? Tem credibilidade. Tem a credibilidade. Às vezes, quando saiu essa história agora que o Nubank ia fechar, aí eu recebi uma mensagem assim, Jacques, fala sobre isso aí, porque se tu falar, eu vou acreditar se vai fechar ou se não vai fechar. E aí, que o Everton tem falado também, né? É uma grande responsabilidade. Você se torna referência para o cliente. Então, não é simplesmente você dizer, agora o que eu falar o pessoal vai acreditar. Não. Você tem que ser sempre, você tem que ter embasamento de tudo que você está falando, vem um estudo junto disso, para que quando você fale, as pessoas digam assim, não, eu rodei para um lado e para o outro e no final realmente é o que aquela pessoa disse. Né? Então, você tem que ser essa pessoa, esse farol para os seus clientes, para que o cliente possa ouvir você falar e possa acreditar no que você está dizendo e diga assim, ó, eu fiquei mais tranquilo agora que eu fiquei desesperado mesmo, né? Mas ele possa ter essa tranquilidade que o que vier de você só vai vir o que é verdade, né? Independentemente das questões que estão acontecendo, sobretudo num ambiente tão polarizado que a gente tem hoje e que sempre tem uma arrasta para cima no final, alguém querendo vender algum curso, né? Então se gera muito terror para poder vender alguma coisa no final. Então, pessoal, a gente está chegando ao final, que sempre é um prazer ter vocês com a gente. Se esse bate-papo nosso, se essa conversa nossa te ajudou de alguma forma, então manda para um amigo, compartilha com alguém, né? Segue a gente aí nas nossas mídias digitais também e vem para o próximo episódio. Aqui você sempre vai ver a gente falando sobre dinheiro e sobre o público empreendedor de uma forma simples, de uma forma prática. Vocês vão ver outros clientes nossos aqui, histórias de outras empresas daqui da nossa região, de outras regiões, mas sempre mostrando que dinheiro pode ser sim administrado de forma prática. Então eu queria agradecer ao Everton, é muito bom ter você aqui, eu queria agradecer a Jacques. Em outros momentos a gente vai sentar de forma coletiva de novo, talvez Gilson também esteja com a gente aqui, e de forma individual com vocês, aí para falar só de advocacia como um negócio, para falar só de contabilidade como um negócio, para a gente falar diretamente para os nossos públicos e tirar algumas dúvidas do pessoal. Gente, muito obrigado, mais um episódio aqui no Lucena Cast, e para vocês lembrarem que todas as vezes que a gente fala sobre finanças, falar sobre finanças não é falar sobre aprisionamento. Falar sobre finanças é falar sobre liberdade, sobre como você pode administrar melhor o seu dinheiro. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.